Saudações culturais, nós estamos começando mais um episódio do podcast Observatório da Cultura. Este é um espaço para pensarmos a cultura como um território de criação, de encontros e de transformação humana. A cada episódio conversamos com pessoas que dedicam as suas vidas à arte e à cultura e nos mostram diferentes formas de ver o mundo e entender o mundo em que vivemos. Hoje temos a alegria de receber uma artista cuja obra atravessa o teatro, a dança, a literatura, a performance e a investigação do feminino com muita delicadeza e profundidade. Uma criadora que transforma o corpo em linguagem e a cena em espaço de escuta, criação e reflexão. Vamos receber a multiartista Rosa Antunha e o podcast Observatório da Cultura está começando, não saia daí. Rosa, é um prazer receber você aqui no podcast Observatório da Cultura e eu vou começar te fazendo uma pergunta, uma provocação, que é a seguinte: quando a gente assiste você em cena, a gente percebe que a sua relação com o corpo é uma relação onde o seu corpo parece que pensa, que ele expressa conhecimento. Como que é a sua relação com o corpo? Como que a Rosa Antunha se relaciona com o seu próprio corpo? Eu fui aprendendo ao longo da minha vida a ouvir o meu corpo, né? E fui entendendo que ele tem uma comunicação própria dele, que ele me traz informação. O meu corpo é um ser em mim que me traz informação, tanto de mim mesma quanto do mundo de fora. E para chegar nesse entendimento, eu fui tendo que silenciar mais a minha mente, porque muitas vezes a minha mente atrapalhava o meu corpo de se expressar. Então eu sinto que essa inteligência do corpo, ela está muito... Acho que todo o corpo de todo mundo é muito inteligente. Só que a gente vai apagando a conexão com o próprio corpo, né? Às vezes a gente vai ficando muito no plano mental, num plano de julgamento. A gente é muito tolhido pelo meio social, a gente é tolhido às vezes em casa. As mulheres então nem se falam, o quanto são silenciadas, o quanto tudo que a gente faz é julgado. Isso distancia a gente do nosso corpo. Distancia a gente de sentir o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é um agente de conexão com o mundo fundamental. A gente aqui está num ambiente 3D. O nosso corpo é o nosso avatar no mundo. E é ele que nos mostra se está quente, se está frio, se você está sentindo medo, se você está com coragem para fazer algo, ou se você entra num ambiente e tem algo de errado ali. Você tem que confiar nessas sensações que o corpo traz. Então eu acho que, claro que isso vai aparecer no palco, mas eu sinto que isso vem de uma questão de vida, né? Assim, é uma experiência de vida, é um estar com o seu corpo na vida, sabendo que o seu corpo, ele é um sensor. E aí, se você tem essa atenção na vida desse sensor ambulante, é claro que na hora que a gente vai estudar, nas aulas, nos ensaios, a gente vai potencializar isso ainda mais. Mas eu sinto que muito do que a gente absorve no nosso viver é que vem para a cena. E esse nosso viver tem a ver com o convívio com as pessoas, com a observação das relações dos seres humanos, com saber o que é que acontece no mundo hoje, com ter consciência da nossa história, da humanidade, do nosso desenvolvimento, e absorver coisas que alimentam todo o seu ser e a sua mente também, como, sei lá, ler bons livros, filmes, quais músicas você ouve, que tipo de conversas você tem com seus amigos, com as pessoas à sua volta. Isso tudo está indo lá para as suas células, para os seus átomos, e o seu corpo vai devolver isso de alguma forma. Esse cuidado que você traz então com o seu corpo, eu vou te pedir para você nos levar para o seu processo de criação agora. A partir desse olhar do corpo, dessa presença na vida, como você acabou de dizer, como que você entra num processo de criação e quais são as referências que mais te instigam no processo de criação? A partir do que você cria? É difícil essa pergunta. Eu já dividi ela em duas partes, que uma coisa é quando me chamam para criar para alguém, para uma companhia ou para dirigir alguém. Isso é um modo. Outro modo é quando eu vou fazer um
solo para mim mesma, que aí esse dói muito. O outro não dói. Talvez doa com quem eu estou trabalhando, porque eu vou cutucando a pessoa, né? Mas assim, quando eu estou trabalhando comigo mesma, é estranho porque ele é muito intuitivo e instintivo e sensorial. A última parte que entra para mim no processo de criação dos meus solos é essa parte do pensamento pragmático e organizacional, que ele vem por último para organizar o espetáculo em si. Mas o início todo, essa função pensamento, ela fica mais adormecida e vem uma intuição muito doida e vem sensações do corpo mais doidas ainda e eu fico num estado muito estranho e muito difícil de ser funcional no mundo quando eu entro no processo de criação, assim. Porque às vezes eu começo a chorar do nada, ou eu fico nervosa do nada, ou eu fico absurdamente distraída. Eu lembro uma vez num café da manhã fazendo rios voadores lá em Manaus, eu fiz igual o Chaves e o Kiko lá, no café da manhã, pondo alguma coisa na xícara, quando eu vi tudo derramado já, porque eu estava tendo uma ideia, enquanto eu estava pondo café na xícara, né, assim, artistas, normal. Mas assim, o processo de criação, isso varia muito. Quando é para solo, ele emerge de mim, não é que eu fico buscando algo para fazer um solo. Algo de mim brota, sem querer, às vezes eu nem queria. Eu preferia estar indo planejar tomar um sorvete, mas não, brotou uma coisa, uma inquietação, e agora eu vou ter que resolver isso. Aí a partir dessa inquietação, aí eu vou vendo o que vem. Então, por exemplo, eu ganhei há muitos anos o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola. Abri no conto Mulher Selvagem por acaso. Comecei a ler e enquanto eu lia me veio uma voz dentro da minha cabeça. Vou fazer um trabalho chamado Mulher Selvagem. E eu abri no conto dos Sapatinhos Vermelhos, e veio essa voz falando isso. Eu falei, vou fazer um solo chamado Mulher Selvagem, beleza. E sei lá. E fiquei 2 anos num processo estranho, onde do nada eu escrevia muito. Eu escrevo muito nos meus processos de criação, mas muito, e jogo tudo fora, eu não uso no espetáculo. Mas isso que eu estou escrevendo, o meu corpo está lendo e vai aparecer na movimentação. Então eu acho que a minha maneira de ir escrevendo compulsivamente, enlouquecidamente, é um conteúdo que eu estou dando para o meu corpo expressar depois, de uma maneira instintiva. É muito estranho, eu não sei analisar o que é isso que acontece. E, por exemplo, quando eu fui fazer o vestido, que é o segundo solo, eu passei na loja, vi o vestido, não comprei, e aí voltei no dia seguinte arrependida, ele tinha sido vendido, e eu chorei 3 dias, eu sou canceriana, gente, chorei 3 dias, e aí dali 2 semanas surgiu outro igual. Eu entro na loja, quando eu entrei na loja, uma mulher tinha acabado de pegar ele, e aí eu passei perto da mulher, olhei para o vestido e desdenhei. E funcionou. Aí ela desinteressou do vestido, e aí eu peguei ele correndo, né? Fiz um jogo. Você fez uma cena? Fiz uma cena. E aí eu vesti o vestido, eu falei, nossa, parece vestido da Pina Bausch, que é uma grande referência para mim e para a nossa geração toda. E aí que ela falou, esse vestido era do Ronaldo Fraga, e ele fez inspirado na Pina Bausch. Ele tem os cravos desenhados, até que tem um cravo que eu consegui aqui para Angelina, ela tem um dos cravos da Pina ali no túmulo dela. E aí comprei o vestido, cheguei em casa, vesti, olhei no espelho e falei, onde eu vou usar? Se eu vou receber um Oscar, eu não uso. Aí que me veio de novo aquela voz, que ela veio do lado de cá e falou, então faz um solo pro vestido. E aí que eu falei, tá bom, vou fazer um solo pro vestido. Então foi assim que surgiu esse daí. Tá vendo que é muito absurdo? Eu leio um livro, outro eu vejo o próprio vestido, mas sempre tem essa voz que eu escuto. A Mulher que Cuspiu a Maçã, eu também ouvi uma voz. Eu ganhei o livro de uma amiga e enquanto eu começava a ler, veio a voz e eu escutei a frase, A Mulher que Cuspiu a Maçã. E o livro chama A Cama na Varanda, da Regina Navarro Lins. Eu ouvi o título, então a partir do título eu fiz. Então, como é que eu explico isso para as pessoas cartesianas e racionais? Vão falar que eu sou doida. E aí é intuição, é uma coisa mais profunda, é uma percepção do todo, é uma conexão com as minhas ancestrais, é uma conexão com a história do mundo, tudo isso está dentro. E aí nesse processo de criação, quando eu vou entrando nele, eu fico meses ou anos só escrevendo sem conseguir fazer nenhuma cena. E aí quando vem a primeira cena, vem todas. Tipo, em uma semana, todas as cenas estão meio
resolvidas. Assim, o esqueleto nasce todo de uma vez igual um parto mesmo. Desenhado já. E sempre antes de nascer a cena, eu tenho uma crise de choro de umas 2 horas. E aí vem a cena prontinha. Flum! Que bacana isso, Rosa. É o meu jeito de parir. Sim, o seu jeito de parir. Agora, você falou da Pina Bausch e você tem uma trajetória, né, aqui no Brasil e também em experiências fora do país, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, de quais são essas referências do seu trabalho, onde porque você disse que o seu entendimento do corpo tem a referência do que acontece no seu cotidiano, dos ambientes onde você está, do que você ouve, né? E artisticamente também, assim, é lógico que isso interfere na sua arte, mas quem mais povoa o seu universo, que você puxa uma coisa aqui e outra coisa ali para conversar junto com a sua obra? Sabe que essas coisas a gente é marcado desde que a gente nasce, né? E para eu dormir, a minha mãe me contava histórias de terror. Para você dormir. A minha mãe, ela foi uma das primeiras cineastas do Brasil. Ela não seguiu carreira, ela só fez 2 curtas e até hoje eles passam um desses curtas, o outro está sendo restaurado. Como é o nome dela? Rosa Maria Antunha. E então assim, ela sempre teve esse universo mais underground, né? Esse universo obscuro que é o universo dela. Então, para mim, ela me contava docemente histórias de terror para dormir, de menininhas fantasmas e coisas assim. Vai entrando na criança, né, gente? Olha eu aqui. E aí, dia do meu pai, noite do meu pai me conta a história. Aí meu pai me contava histórias das 1001 Noites, da Ilíada. Às vezes, revistinha da Mônica também, ele fazia isso. Mas então, todo esse universo já vai entrando, um monte de universo imagético na cabeça da pessoa, né, da pessoinha. E Michael Jackson me impactou muito desde os meus 7 anos de idade. E é muito, por isso que eu cito ele. Assim, desde os 7 anos, bailarina clássica de coroinha de chuchu, mas imitando Michael Jackson em casa. Imitando tudo que ele dançava, assim, e tentando cantar, falando aquele inglês atrapalhado. Foi um artista que me impactou muito. E a Pina Bausch foi entrar para mim quando eu tinha uns 18 anos, com um grande amigo, Paulo de Tarso, me aplicou, me mostrando várias fitas, né, que tinha fita VHS de trabalhos da Pina, me falando dela, e aí ela já entrou como essa referência. E aí comecei a estudar teatro na UFMG. Eu abandonei o curso logo, porque a gente estava fazendo palco giratório com a Companhia Mário Nascimento, eu não consegui conciliar. Mas a partir do teatro eu conheci o Odin Theatres, né, do Eugênio Barba, e soube que ele ia fazer com a Júlia Vale o primeiro trabalho aqui, a Arte Secreta do Ator, e aí eu fui fazer em Brasília. Então aí também o Odin Theatre passou a ser uma grande referência para mim. Então eu sou uma artista da dança, então eu fui tendo referências muito doidas, assim, que hoje eu vejo o quanto que isso foi rico para mim. E não é uma coisa só. Então é Eugênio Barba, a Roberta Carreri, que é a minha mestra lá do Odin, também que dirigiu o meu 3º trabalho da trilogia. Às vezes que eu assisti a Roberta atuando, eu chorei tanto, mas eu chorava tanto, tinha que tampar a boca de vergonha, assim, para não atrapalhar as pessoas em volta. A Roberta me impactou demais quando eu vi ela em cena. Foi uma identificação muito profunda. Eu falei, nossa, eu quero aprender com essa pessoa. Né? E foi aí que eu convidei, perguntei se ela aceitava me dirigir, tudo. Então essas coisas estão acontecendo, não é muito planejado, nada disso foi planejado. E Mário Nascimento, que é uma grande referência para mim, que quando eu vi ele em cena também, eu falei, nossa, quem que é esse cara? E mal sabia eu que eu ia trabalhar com ele a vida inteira. A gente foi casado 8 anos também, foi uma parceria, uma identificação de almas muito profunda. E o Mário, ele tem uma urgência e uma força, é um guerreiro que está na dança, mas é essa energia de que se precisar ir para o campo de batalha com a machadinha e cortar a cabeça, é essa energia. E eu vim do balé, mas a minha energia sempre foi essa. Assim, na verdade, eu tenho essa coisa de, o que é que tem que resolver aqui? Vamos resolver esse negócio. E o Mário, ele é assim. Então a gente se encaixou muito bem nesse sentido, né, para guiar a companhia, para enfrentar os desafios. Então são muitas referências de muitos lugares que foram vindo. Você citou o nome de algumas mulheres e
né, da sua mãe e de outras mulheres também da arte. Como que você vê o lugar da mulher na arte? Como você se vê como mulher na arte, na cultura, como fazedora de cultura, impactando a vida das pessoas, propondo algo para as pessoas? Como você vê isso? Eu custei para entender que era difícil, porque o difícil já era naturalizado para a gente não percebia, né? Tanto é que o primeiro solo Mulher Selvagem estreou em 2010. Quando eu fui, aí depois eu fiquei um tempão sem fazer, eu fui remontar em 2015. Aí eu lembro depois do primeiro ensaio geral, eu olhei assim para aquela bagunça que fica depois do solo, tive uma crise de choro. Toda hora eu falo que eu chorei, né? Porque eu choro muito. Mas eu enxerguei ali do que eu estava falando. E Mulher Selvagem eu falo de abuso. Eu não tinha consciência que eu estava falando de abuso que eu tinha experienciado. Porque não era um abuso, um homem chegou e me abusou, não era desse abuso que eu estava falando. É do abuso geral, são dos pequenos abusos diários que a gente sofre e vai passando por isso sem perceber. E o primeiro solo, isso era um negócio tão inconsciente ainda que eu falei disso o tempo inteiro sem perceber que eu estava falando disso. E aí 5 anos depois que eu olhei e entendi. Talvez se eu soubesse que eu estava falando disso, eu nem tinha feito solo. Né? Meio que eu me desnudei ali sem perceber. Então, ali eu comecei a ter consciência de que as coisas eram mais difíceis. Ou teve situações, por exemplo, eu fui apresentar Mulher Selvagem, é o Mário me produzindo, mas o trabalho, a direção é minha. E eu lembro do Mário falando com o apresentador, porque tem uma apresentação de microfone. O trabalho é da Rosa, viu? Aí abre a cortina a pessoa. Trabalho de Mário Nascimento. Eu falei, putz, de novo. E não foi coisa do Mário, foi da pessoa. Várias vezes isso aconteceu. Várias pessoas não acreditavam que Mulher Selvagem, a direção era minha. Todo mundo achava que era dele. Ou já teve assim, a maioria dos lugares que eu coreografei foi o Mário que abriu a porta para mim. Eu sozinha não consegui. Já teve lugares que eu fui, principalmente as grandes companhias, que mandam material, vai conversar. E a pessoa não abre para você, mas abre para um homem mais jovem que você com menos experiência. Já aconteceu algumas vezes. Já teve um diretor de companhia que chegou a dar um risinho na minha cara. Quando eu falei, olha, eu sou coreógrafa, eu gostaria de saber como é que faz para coreografar para o seu grupo. Ah, é? A pessoa fez assim para mim, né? Ah, se eu tivesse com a minha machadinha ali. Mas assim, é muito chato isso. E aí você vai tendo isso uma hora, outra hora, chega uma hora que você enche o saco. E aí eu tenho uma grande amiga do Sul, que é a artista, coreógrafa Luciana Paludo, que uma vez ela falou uma coisa. Ela falou, Rosinha, sabe por que as mulheres fazem tantos solos, né? Eu falei, por quê, Lu? É um lugar que não sobrou na dança. Porque para as grandes companhias, ou você é uma Pina Bausch, e olha que Pina Bausch teve uma pessoa que apostou nela. Porque antes dela se tornar quem ela se tornou, ela fez espetáculos que não fizeram sucesso, que foram difíceis, que foi fracasso. Mas a pessoa apostou, um homem apostou nela, insistiu para ela continuar. E ela se tornou quem ela se tornou, né? Porque a gente que é artista, a gente não tem obrigação de sair já sendo um sucesso. Você precisa trilhar tijolo por tijolo, e nesses tijolos umas coisas não vão dar certo, outras vão, sai construindo. Só que a mulher, ela já tem que ter o primeiro trabalho dela ser uma coisa sensacional, o que é impossível de acontecer. Não vai ser. Só vai poder ser sensacional, talvez, quem sabe, um dia, às vezes nem chegar lá. Mas os homens medianos todos são aceitos, as mulheres medianas não são. E aí as mulheres geniais se acham que vão ser mais ou menos, porque eles podem incomodar tanto que eles se perceberem que pode ser que alguém puxe seu tapete antes. Então eu fui percebendo esse tipo de situação e isso me dava muita raiva. Eu acho que hoje eu não sinto mais essa raiva, porque eu fiz muita terapia e meditação. E queimei muita coisa no meu caldeirão de bruxa. Porque eu acho que isso me fazia com que eu tivesse um ódio muito grande, um ódio muito exacerbado. Então, qualquer situação pequena de machismo ou de coisa que vinha, eu vinha com uma fúria mesmo de xingar, de gritar, de brigar, porque eu queria socar. São situações que a gente fica impotente. E a sensação de impotência me dá uma sensação de que eu estou com o corpo amarrado e a boca amordaçada. E é a sensação que eu mais odeio, é sentir que eu não tenho autonomia para fazer algo. Então, se você quer isso, se você está viva, se você está disposta, se você tem capacidade, e você só não está fazendo aquilo ali porque você é uma mulher, você não é um homem, dá vontade de jogar álcool e tacar fogo nas pessoas, docemente. Então, assim, só que você não vai fazer isso, e aí você faz o que com essa fúria? Né?
Então, assim, foi muito difícil para mim poder tirar essa raiva toda da sociedade, do planeta Terra como um todo, né? Das pessoas amadas do mundo e transcender isso e sublimar. Eu acho que também no trabalho que eu desenvolvo com mulheres, eu fui curando essas feridas em mim. Aí eu fui construindo meu próprio universo. Os solos são meu universo. E à medida que a gente vai apontando as setas para a gente, ficando firme em quem a gente é, outras pessoas nos enxergam na nossa essência, pessoas que também estão buscando isso, elas chegam para nós, né? Eu tenho tido encontros lindos com pessoas muito especiais, então todos os encontros e trabalhos que eu tenho são de uma profundidade imensa, e isso não tem preço, né? Para mim vale mais trabalhar um solo com uma pessoa que quer mergulhar fundo, ou ir para uma companhia grande, cheia de holofote, que vai ser aquilo lá, ninguém está se vendo direito, é uma coisa bem comercial. Eu prefiro ir para o fundo. E eu fui descobrindo que eu sou uma mulher das profundezas e dos abismos também. Eu não tenho medo de ir lá. Então as pessoas que chegam perto de mim são pessoas que também animam de ir no abismo comigo. Nós vamos para abismos e vamos lá para cima também. A gente vai para as estrelas e para baixo, a gente vai para todos os lugares. Mas tem que ser pessoas que estão dispostas a isso. E aí eu fui entendendo que esse é o meu lugar no mundo. E quem me enxergar como quem eu sou, estou aqui. Quem me enxergar, sorry. Continuo sendo quem eu sou, né? E aí quando eu criei esse meu espaço, a Casa Rosa, isso ficou ainda mais forte. Porque aí eu estou ancorada num lugar. E aí as pessoas que buscam, que têm esse pensamento, que querem se aprofundar, elas vão até lá. E isso foi me empoderando muito. Qual que é a sua proposta na Casa Rosa? Na Casa Rosa, lá é um lugar para arte, autoconhecimento e espiritualidade. Então, lá é um lugar que vem artistas para fazer imersões e residências artísticas, ou comigo, ou com pessoas muito especiais que eu convido para ministrar. As pessoas podem ficar hospedadas lá. Ou também tem artistas que vão para que eu os dirija, para que eu as dirija, ou em processos de criação, eu dou as cutucadas, às vezes o próprio artista vai se dirigir, mas que é alguém que instigue, né, a fazer alguma coisa. Tem os trabalhos com as mulheres de autoconhecimento, círculos de mulheres, com espiritualidade. Eu faço um trabalho com pombas giras também, eu faço um trabalho de conexão com o feminino, de cura, de queima de coisa no caldeirão, muita bruxaria. E aí eu fui vendo que essa arte e essa espiritualidade, isso é inerente ao feminino, é a nossa natureza. E aí como que seres como nós entram em editais? A nossa lógica não é essa. A lógica dos editais é uma lógica cartesiana masculina, pragmática, com um pensamento que coloca tudo na frente, e assim como se fosse uma indústria, né? Assim, era industrial. E quando a gente é líquido, e quando a gente canaliza coisa, e quando a gente é intuitivo, e quando a gente primeiro sente tudo para depois colocar, tá errado ser assim? Não, é a minha natureza. Ah, mas aí você não vai se adequar aos editais. Não sei nem o que dizer, não me adequo então, né? Já teve gente que há muito tempo me falou, não, você ainda vai mudar seu jeito de criar, você vai conseguir. Porque eu sempre falei que a minha dificuldade era essa, como eu vou escrever num edital um solo que ele não existe aqui? Porque ele vai existindo no que eu vou fazendo, e só quando ele acaba eu sei o que é. E aí quando ele acaba, ele já acabou, aí não dá mais para entrar no edital, porque ele já tem que nascer. E eu sou assim desde 15 anos, eu não mudei, estou com quase 50. Porque essa é uma maneira de criar, e ela deveria ser legítima também. E ela não é legitimada. É como se fosse errado, mas aí você vê os resultados. Olha os trabalhos que eu faço. Os trabalhos que eu faço, eles têm ordem, têm princípio, meio e fim, tem dramaturgia, comunico com as pessoas, está tudo estruturadíssimo. Só que a minha maneira de começar e de fazer não é uma maneira que dá segurança para quem está vendo, porque é uma maneira muito fluida, muito intuitiva, muito instintiva. Aí quem vê de fora fala, nossa, essa pessoa não vai conseguir fazer nada. Então assiste os trabalhos. Eu acho que nos editais eles deveriam olhar o que a gente já fez e te dar um voto de confiança pelo que você já fez. Quantos trabalhos essa pessoa já fez? O que já falaram sobre ela? Quais referências outros artistas vão falar dela? Cartas de recomendação. Isso deveria valer mais do que a proposta do que é o que você vai fazer.
Porque se essa pessoa já fez 7 trabalhos solo, que foram muito bons, se ela já dirigiu não sei quantas pessoas, se já dirigiu companhia, então minha metodologia, minha maneira de criar funciona, só que não é a sua edital. Aí eu continuo fazendo sozinha, sem edital, e aí o universo me ajuda aqui a circular com as coisas, ou vou fazer coisas lá na Casa Rosa, ou venho aqui numa parceria com vocês maravilhosa, apresento aqui. Eu sinto que a gente está cavando um lugar na arte de parcerias profundas, como se fosse um tempo de guerra, onde as pessoas que estão fingindo que aceitaram o outro dominante que te dominou, estão fingindo que a gente só fala a língua deles, mas a gente se encontra nos subterrâneos para falar a nossa língua e fazer os nossos ritos. Eu sinto que é isso que a gente está fazendo. Porque a inteligência artificial quer acabar com o orgânico da arte, com a presença. Né? As pessoas mais jovens que estão chegando, cada vez elas são mais famosas como influencer. Então elas não precisam de orientação, de direção, elas já nascem famosas, né? Então onde a gente vai? Qual que é o nosso lugar? Vamos para o subterrâneo, lá nós nos encontramos e fazemos o que é fundamental. Porque um dia isso vai fazer falta de novo, a gente precisa estar vivo nesse dia. Isso que essa consciência que você tinha quando você começou a fazer sua arte, qual que é a diferença da Rosa de hoje para a Rosa que começou a entender o seu mundo na arte? Nossa, não tinha consciência nenhuma, eu não sabia onde é que eu estava me metendo. Comecei criança, né, fazendo balé, porque queria fazer balé e não tinha consciência de nada. Fui mudando demais. Eu acho que hoje pensar naquela artista que estava com coroa e tchutchu, toda rígida, né? Porque o balé é muito difícil e na estética, na forma, no treinamento, é muito pesado. Pensar que hoje eu estou aqui me deliciando fazendo uma palhaça. Se uma cartomante, uma vidente, uma leitora de mão chegasse para falar isso para mim quando eu tinha, sei lá, 19 anos, eu não ia acreditar. Eu fazer uma palhaça um dia e achar bom. Então, assim, eu acho que a gente vai tendo saltos de consciência, mas na minha vida foi tudo meio duro, meio sofrido, foram momentos difíceis, ou de romper ligamento de joelho, né, ou de ter coisas que me deram depressão, me deram tristeza, muito conflito. Eu acho que as coisas me vieram muitas vezes na marretada para essa minha consciência ir despertando, para eu ir enxergando isso, né? Rosa, então diante de tudo isso, qual é o próximo passo? O que te espera? Para onde você está indo? O que o futuro da Rosa está apontando? Eu acho que isso está sempre atrelado a algum trabalho de criação. E a minha próxima estreia chama A Dança da Mulher Árvore. E que esse é um trabalho onde eu bebi mais do Butô nesse trabalho. É um trabalho que está sendo criado agora, né? Assim, em 2026, com o meu corpo de agora, com a minha idade de agora, depois de ter ficado um hiato sem conseguir aprovar em nenhum edital, sem conseguir circular, sem conseguir apresentar, fiquei 4 anos, assim, é muito tempo. Mas também foi um tempo onde eu mergulhei muito no autoconhecimento, no trabalho com as mulheres, que trabalhando com elas eu estava trabalhando comigo também, e na conexão com a espiritualidade. E aí eu sinto que a Mulher Árvore é um solo que ele traz tudo isso junto, é uma integração de tudo isso que eu me tornei, de arte, espiritualidade, feminino, autoconhecimento, meio ambiente, mundo, poesia, transcendência. Eu sinto isso nesse solo. Então é um risco para mim, eu não sei o que vai ser, não sei o que vai dar, não sei se isso vai dar certo, se vai dar certo, se o povo vai achar quem que essa mulher está fazendo, não tenho a menor ideia, mas eu sou isso, então eu vou fazer isso, e eu quero estar com a minha complexidade em tudo aquilo que eu fizer, em todo lugar que eu tiver, me assumindo como eu sou, porque eu sou o que eu sou. Não consigo não ser eu se eu sou eu. Eu não vou mais fingir. É isso. Obrigada, Rosa. O Observatório da Cultura agradece a sua presença, as suas palavras, o seu compartilhar e deseja muita força, sucesso
integração, beleza do seu caminho. Obrigada. Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, nós agradecemos muito a sua escuta e esperamos encontrar com você no próximo episódio do podcast Observatório da Cultura. Até lá!